os planos de Deus não podem seguir adiante sem a tua participação. És o anjo acolhedor, a porta sublime por onde os espíritos renovam a abençoada oportunidade da reencarnação. Olhando os pequeninos berços sobre os quais debruça as forças da dedicação dos próprios dias, encontramos abrigados em corpos frágeis, espíritos dóceis a fitar-te, gratos, mas também os déspotas de outrora, freados pela fragilidade do equipamento físico, necessitados de aurir de ti não apenas os cuidados mais imediatos, porém, acima de tudo, o exemplo do amor incomparável e a doçura da alma enternecida, material indispensável ao sorregimento de suas almas ilhadas pelo passado delituoso. Eles agora retornam depois de transitar, muitas vezes pelas vielas escuras do orgulho, ensombrecidos pelos crimes perpetrados, pela opulência repugnante constituída sobre as ruínas de outras almas, pela agressividade que torpemente interpretaram por supremacia, pelo poder enceguecido que muitas vezes os atirou ao despenhadeiro da desonra. Mas, pela misericórdia do Pai, tornam-se fisicamente pequeninos, necessitados para sobreviver de cuidados específicos, recebendo a preciosa lição da humildade e da renúncia. Eles, apesar da opulência de outrora, que julgaram eternizada, requerem em ventre onde possam refazer, por intermédio do corpo em gestação, a sagrada oportunidade de reerguer-se das próprias cinzas, almas enquistadas no erro devastador para ressurgirem numa nova vida a fim de recuperar-se. Mãe, és o sublime amor que o próprio Cristo não pôde dispensar em se fazendo pequenino entre os homens da terra, a fim de anunciar uma nova era de amor e regeneração. Ele, que é o fulgor exemplar de perfeição, ornou na tua fronte de luz para que representasses em todos os séculos a presença divina na terra, como a permanência de Deus entre os seres que nela habitam. Nem do leite reconfortante do teu seio o Nazareno pôde prescindir para efetivar a sua tarefa evangelizadora, tornando-se a seiva da terra, a fim de que esta mesma terra, no século do porvir, pudesse tornar-se fecunda e frutificasse em amor. Louvado sejas, bendita Mãe. O coro das vozes celestiais entoa um hino de gratidão ao teu ventre abençoado, a tuas mãos dadivosas, ao teu coração sublime e pelas veredas dos céus. Ainda se escuta a palavra magnânima do Cristo dizendo-te: bendita és que vem em nome do Senhor, louvado seja. Tudo a ver com o nosso tema, né, gente? Casamento, né? Mãe, né? E a nossa homenagem às nossas mãezinhas. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade amiga que se encontra presente. Aqui estamos pedindo toda proteção, assistência para cada um de nós, pedindo Jesus que ampare, que ilumine o nosso companheiro Marcelo, que vai trazer a mensagem desta noite, que ele seja intuído e amparado, e possa dizer tudo aquilo que nós precisamos ouvir na noite de hoje. Ampara cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que assim seja, graças a Deus. Então, esse mês, os temas estão palpitantes, muito bom. O tema central do mês é a arte do reencontro. E hoje, o Marcelo, dando as boas-vindas, mais uma vez, esse ano é a primeira vez, né, Marcelo? Então, seja bem-vindo, e ele vai falar para nós sobre o casamento. Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, para que a gente possa estudar a doutrina espírita, a doutrina do Mestre Jesus, estudarmos um pouco do Evangelho do Mestre, à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito palpitante, né, igual a Mércia falou para a gente, que é a questão do casamento. Ela fez a leitura ali sobre as mães, e nada mais a propósito do que a figura materna, a figura paterna em nossas vidas, né?
a presença da família e tudo aquilo que a família representa para nós enquanto espíritos reencarnados, espíritos reencarnantes. Quando a gente fala de casamento, quando a gente, na verdade, quando a gente resolve refletir um pouco sobre casamento, hoje, ainda preparando o estudo, eu estava pensando assim, como que eu falo sobre casamento? Porque há diversas formas da gente falar sobre o mesmo assunto, normalmente. Mas eu falei assim, olha, se eu vou falar sobre o assunto, eu quero que a minha fala possa, de repente, ser útil para que as pessoas, né, para que as pessoas que vão ouvir possam auferir alguma coisa com aquilo, possam ganhar alguma informação que seja importante, que seja relevante para elas. Aí eu pensei, então tá, então para quem que eu estarei falando em termos de casamento? Olha, eu estarei falando com pessoas que casaram ou pessoas que não se casaram. Quer dizer, todos nós aqui estamos num dos dois grupos, né? Ou são pessoas que já se casaram, ou são pessoas que não se casaram, ou pessoas que ainda vão se casar, né? No caso dos mais jovens, ou pessoas que ainda podem eventualmente se decidir a se casar. Então, para todos esses públicos, o que nós podemos falar sobre casamento? A primeira coisa que a gente observa dentro da nossa realidade, né, dentro da nossa vida social, é que grande parte de nós, quando pensa em casamento, a gente pensa nisso geralmente muito jovem, e a ideia que a gente tem de casamento, ela nunca é muito profunda, ela nunca é muito. Normalmente a gente pensa assim, eu vou me casar, começa a namorar e aí pensa assim, vou casar, né? Vou casar algum dia, vou casar com fulano, vou casar com Beltrano. E aí a gente começa a pensar na casa, na compra dos imóveis, onde é que nós vamos morar perto do meu pai, perto da minha mãe, como é que vai ser, em que cidade que nós vamos morar perto do local de trabalho. Então a gente começa sempre a pensar em questões mais de ordem prática. E via de regra, muito poucas pessoas no mundo adentram o casamento com uma consciência mais ou menos profunda acerca da relevância desse evento que acontece em nossas vidas. Muito poucos de nós conseguem pensar em profundidade nas causas, nas consequências, nos pormenores, nos pré-requisitos. Muitos poucos de nós conseguem pensar nas características que nós precisamos levar para o casamento e que também nós devemos esperar da pessoa que vai se casar conosco, né? A ideia de casamento, inclusive, é uma ideia, o Instituto Casamento é um evento que tem mudado ao longo do tempo, né? Se a gente pensar até pouco tempo atrás, na geração dos meus avós, até dos meus pais, dos meus avós era até pior. Na verdade, o pessoal geralmente se casava muito novo e se casava sem ter noção nenhuma do que estava fazendo propriamente dito. Era meio que tido como que uma obrigação de todos, né? A menina, ela já, logo cedo, ela já percebia ou ela entendia o mundo ao seu redor como sendo uma obrigação dela, enquanto mulher, já se preparar para um futuro casamento. E que ela, na realidade, tinha aquela série de deveres, aquela série de expectativas. Quem já viu aí aquele desenho animado Mulan, né, da Disney, deve se lembrar que lá mostra, né, a cultura chinesa e mostra que as moças eram apresentadas e a grande questão era não envergonhe a todas nós. Quer dizer, as moças eram preparadas e educadas desde sempre a terem uma forma de ver, de agir e de pensar que repetisse e que seguisse uma determinada norma, um determinado conjunto de regras, e que elas tinham aquele quadradinho ali onde elas deveriam representar aquele papel. Os rapazes também, desde jovens, tinham essa ideia. Então, as pessoas antigamente se casavam muito mais por obrigação do que propriamente por vocação. Não é o casamento, não é que o casamento te chamava, não era algo que você
Desejasse no sentido que em determinado momento da sua vida você pensasse assim: "Ô gente, eu acho que seria bom eu casar". Não, era meio que uma obrigação que tinha que ser cumprida. Na geração dos meus pais e mais ainda na minha geração, aí o casamento já começou a ficar um pouco diferente. As nossas gerações já começam a ver o casamento como uma oportunidade, e aí entra outro erro também que muitas vezes a gente comete, é o seguinte: o casamento é uma opção. Então, se o casamento é uma opção, eu devo optar no sentido de levar vantagem ou não naquele compromisso que eu estou assumindo. Ou seja, se eu não vou levar vantagem naquilo, não vale a pena. Aí começa um outro problema, porque antes as pessoas se sentiam obrigadas a se casar e a se manter casados, e nem que fosse na base da teimosia, tinha que manter até o final. Né? Às vezes as pessoas não se gostavam, não tinham afinidade, não tinham o necessário para manter uma relação de amor efetiva, mas mantinham ali porque era vergonhoso uma mulher divorciada, era considerado vergonha uma pessoa separada e tudo mais, né? Era tido como algo vergonhoso na sociedade. Na minha geração e da minha geração para frente, a coisa meio que inverteu. Agora é uma opção. Ou seja, se é uma opção, eu tenho que levar alguma vantagem nessa história. Eu tenho que estar gostando daquilo. Senão eu largo. Aí começa o outro erro, que é do outro lado. Ou seja, qualquer contratempo, qualquer pormenor, qualquer desagrado que apareça, a pessoa já acha que é motivo para abandonar o compromisso. Né? Afinal de contas, não estou gostando mais, não tô me sentindo bem com isso, não estou me alegrando mais, que vantagem eu estou levando nessa? Aí essa conta começa a fazer parte do pensamento das pessoas. O que está certo e o que está errado? Na verdade, como sempre, o certo é um pouco de cada. Existe sim um compromisso muito profundo que a gente assume com a outra pessoa e que deve e exige uma certa quantidade de persistência mesmo. Casamento não é para os fracos, né? Casamento não é para quem entra com o pé meio bambo ali, sabe no futebol quando a gente fala assim que o cara entrou numa dividida meio com o pé bambo ali, por isso que machucou. Quer dizer, para casamento também, se você entrar meio de ladinho, sem estar com convicção, qualquer susto que eu abandono, não dá certo. Não é assim. Exige sim uma certa dose de teimosia, exige sim uma certa dose pequena, né, de paciência, uma coisa pequena, nada demais, não, sabe, gente? Mas assim, exige uma dose de paciência, de persistência, de teimosia. Tem alguns momentos em que é no peito e na raça mesmo, a pessoa mantém porque fala assim, não, já chegou até aqui, vai o resto, porque tem hora que é difícil mesmo, mas isso aí não é só no casamento. Isso aí é em qualquer relacionamento. A gente vê isso em bandas de rock. Tem bandas de rock aí que a gente conhece, que já estão completando bodas de diamante, né, 70 anos juntos e tal. E a gente vê que entre eles tem as mesmas rusgas. Parece que é um casamento, né? Parece que os músicos ali meio que se adaptaram uns aos outros. Muitas bandas não chegaram a ter essa longevidade. Eu costumo dizer que é interessante que a gente reclama, né, que com 80, 90 anos a gente está desencarnando. Seria bom se a gente vivesse uns 400 anos aqui na Terra, né? Mas pensando bem, eu tenho a impressão que se a gente vivesse 400 anos aqui na Terra, a gente chegava no final brigado com todo mundo. Percebam se não é assim. Quando tem a família ali novinha, né, que são os irmãos e os pais, todo mundo briga ali dentro, mas é muito apaixonado, os irmãos entre si. Aí começam a chegar os agregados, com o tempo, a coisa começa a complicar. Né? Porque aí o meu irmão se casa com uma moça que vem de uma outra criação, vem de uma outra família, aí ela começa também a impor o modo de pensar, de agir e de reagir da família dela, da criação dela. Aí o meu irmão muda, porque ele também tem que se adaptar dentro do casamento dele. Né? Se a mãe, quer dizer, a sogra, quer que o filho continue sendo exatamente o que ele era antes, não vai dar certo, porque ele tem que mudar para se adaptar às novas demandas da nova esposa dele. Aí é a hora em que a sogra tem que se adaptar também, tem que ceder e conceder para não atrapalhar o casamento do filho ou da filha. Aí é a hora em que a moça que está entrando também tem que se adaptar à nova família na qual ele está entrando. Isso vale para o cunhado, isso vale para o genro.
todo mundo vai se adaptando, mas mesmo assim, com o tempo, a coisa vai ficando desgastada. Eu vejo assim, muitas famílias que eu conheço, à medida que os anos foram passando, antigos irmãos que eram muito ligados entre si quando eram crianças, agora, quando já têm suas próprias famílias, começam a ficar meio que esfria uns com os outros. Alguns até brigam, né, entre si, surgem problemas ali na constelação familiar, o filho de um briga com o filho do outro, aí os pais tomam partido em favor dos meninos, e aí pode surgir confusão disso daí, e aí a gente vê que as pessoas vão meio que brigando entre si. Por isso que eu falo que a impressão que eu tenho é que se a gente chegasse a 400 anos de idade aqui, a gente estava brigado com todo mundo, estava brigado com todos os familiares, com todos os colegas de trabalho, com todos os chefes, porque a gente tem uma dificuldade de comunicação. A gente ainda tem muito presente dentro de nós essa dificuldade de compreensão do outro, né? E à medida que a gente vai ficando mais velho também, existe não sei se é uma tendência disso até piorar em certos aspectos, que a gente vai ficando mais endurecido nas nossas convicções e fica mais difícil ceder, fica mais difícil flexibilizar-se. Ora, vamos voltar um pouquinho atrás, daqui a pouco a gente volta nesses aspectos dos desafios, mas vamos falar um pouco sobre a família. Dentro da lógica e dentro da ótica da doutrina dos espíritos, a família é o local, mas não é só um local, a família é o ente, é a entidade principal da sociedade. Para nós espíritas cristãos, para nós cristãos já é assim desde sempre, e os espíritas não modificaram em nada esse conceito, o espiritismo não modificou em nada esse conceito, pelo contrário. A doutrina espírita mais reforçou a importância das famílias, na medida em que nos ensinam os espíritos que ali, dentro da família, é o cadinho depurador, o cadinho, na verdade, a turma gosta de usar essa expressão, cadinho é aquela vasilha refratária, né, onde você consegue fundir metais, você consegue trabalhar, né, você dá calor ali, funde os metais, aí você conforma e faz anéis, e você consegue fazer coisas preciosas e tudo mais. Então, o cadinho é aquele lugar quente, é aquele lugar em que acontecem transformações verdadeiras e profundas e definitivas, mas para isso você precisa dar calor, muitas vezes precisa de abrasão, né? Precisa de atrito, para que as coisas se conformem numa forma mais adequada. É ali que se burila, é ali que se limpa, é ali que as pedras preciosas são lapidadas, né? Se tornam brilhantes e tudo mais. A família ela é entendida como esse cadinho depurador, mas ela também é entendida como uma escola, em que os espíritos aprendem muito. Ainda hoje eu estava vendo com meu menino tem 11 anos, aí a gente estava vendo o caso lá, passou no YouTube lá, né, um videozinho, um short lá, que ele fica vendo YouTube o dia inteiro, né, então passou lá e ele me chamou para me mostrar o caso de uma moça lá da Ucrânia, que ela foi criada pelos cachorros, pelos lobos, na verdade. Os pais abandonaram ela na floresta e ela achou abrigo num canil e viveu com os cachorros durante anos. A gente sabe de casos assim, né? Na Índia já teve um menino que foi assim, né? Foi adotado pelos gorilas, né? Todo mundo aí já ouviu falar da história de Tarzan, né? Só que, na verdade, a história do Tarzan, ela é meio falsa. Porque tanto esse menino na Índia quanto essa moça lá na Ucrânia, o que aconteceu? Depois eles foram resgatados, né? Pessoas encontraram eles depois de vários anos, né? Vivendo com os animais. Até hoje, ela ainda corre igual cachorro, sabe? Ela mantém vários hábitos dos cães. Lá, no vídeo falou que ela sabe conversar, ela aprendeu a falar, mas a mentalidade dela é de uma criança de 5 anos. Ela já é adulta hoje em dia. E assim também foi o caso desse menino na Índia. Ele também ficou com retardo mental. Aí eu falei para ele, tá vendo? Olha só, a gente acha que é bobagem aquele negócio do pai e da mãe conversar com o bebê, né? Que o bebê tá contando caso ali, e a gente fica, né? É mesmo, meu amor? E o bebê tá falando aquela embolada dele, né? E a gente está dando o maior incentivo, né? É mesmo? Me conta esse caso. Nossa, que coisa, hein? E tal. Ali, gente, não é bobeira, não. Claro que o pai e a mãe não estão entendendo nada que o bebê está falando, nem o próprio bebê sabe o que ele está falando, mas
ali o cérebrozinho da criança está fazendo milhões de conexões ali, sabe? Ele está aprendendo um monte de coisas. Nessa conversa com os pais, na observação dos pais, né, vendo os pais conversarem entre si, a criança, que é uma esponjinha, está aprendendo tudo, está fazendo um tanto de ligações, de conexões, está reagindo. Né? Ele riu muito de eu contar que quando ele era bebê, ele ficava contando os casos e tinha hora que ele ficava bravo, né? Contava, até endurecia os bracinhos, você ficava vermelhinho. Vocês já devem ter visto crianças contando casos assim, né? Que ela conta um caso e está falando, nossa, que coisa, que perigo que você passou, né? Aí o bebê adora parecer que você está entendendo o que ele está falando. Por que o bebê gosta disso? Porque, na verdade, ele está entendendo. Ele fala, olha, engraçado, determinadas reações que eu tenho, o adulto aprova. Determinadas coisas que eu faço, o adulto me dá mais atenção. O adulto gosta. Nisso daí ele está aprendendo um tanto de coisa que essa menina e esse menino na Índia não aprenderam. Então, o cérebro deles tinha tudo para ter sido um ser humano normal. Eles não têm nenhum problema do hardware, digamos assim, não tem defeito no cérebro deles físico. E, no entanto, eles hoje em dia são adultos com retardo mental. Eles pararam, tipo, no máximo que eles vão é ter uma mentalidade de uma criança de 5 anos de idade. Porque eles não tiveram este processo de estimulação dos adultos. E este é só um dos aspectos para que servem as famílias. A família, portanto, é a escola que mais ensina para a gente. É a escola que mais ensina, gente. Você vai estar lá na faculdade, lá no pós-doutorado, e ali você estará replicando 90% do que você aprendeu na sua família. Ali os professores estarão te ensinando coisas muito avançadas, muito sofisticadas, mas que são, na verdade, só a superfície. Eles estarão tocando só a superfície, porque toda a base já estará formada. Por isso que a gente vê, e muita gente se surpreende comigo, para mim é zero surpresa, mas muita gente fala assim, engraçado, a pessoa estudou tanto e é essa caixa de ignorância, né? Cara, você vê, o cara aí é doutor, não sei o quê, mas essa pessoa ignorante, essa pessoa intratável, para mim é zero surpresa, porque não é a faculdade que vai dar isso, não é a escola, não é nada disso. É, na verdade, esta formação. Porque a doutrina espírita nos explica que o nosso processo de reencarnação, ele passa por várias fases. Começa lá no mundo espiritual, né, desde a preparação. Na verdade, começa logo no desencarne da reencarnação anterior. Logo que a gente desencarna, a gente já está num processo de preparação para a próxima. Né? Os nossos maiores da espiritualidade, que acompanham o nosso processo com muito mais conhecimento de causa e com muito mais capacidade administrativa e de planejamento, eles estão, e quando eu falo os nossos maiores da espiritualidade, eu não estou nem falando daqueles mentores que a gente vai encontrar imediatamente na colônia espiritual, não, eu estou falando daqueles que a gente nem vê. Daqueles juízes, daqueles espíritos de muita evolução, e em última análise, Jesus Cristo, né, lá no topo, todos eles sabem o rumo que eles querem que a humanidade vá. Na verdade, quem dá o tom disso é o próprio Jesus, mas os outros espíritos sabem como que eles vão fazer para a humanidade chegar onde ela tem que chegar. Eles sabem que teclinhas que tem que apertar nos países, nas sociedades, nas coletividades, nas pessoas individualmente. Então, o caso nosso, o meu caso, o seu caso, ele está em observação, ele está sob a jurisdição de espíritos muito superiores, que a gente nem desconfia. Então, eles sabem, na hora que a gente chega no plano espiritual, como que foi a nossa jornada. Eles sabem o tanto que a gente avançou, e a gente sempre avançou muito, tá, gente? Não acreditem nessa história de que a gente não avança nada. Não, a gente avança e avança muito. Eu sou otimista nesse ponto. Graças a Deus, a cada reencarnação nós estamos avançando mais, estamos nos tornando pessoas cada vez melhores, tá? Pessoas que aprendem muito mais pelo amor do que pela dor. Eu sou otimista nesse aspecto também. Eu costumo brincar falando o seguinte: se as pessoas, porque no meio espírita a turma acha meio bonito ser pessimista, né? Eu não acho isso não. E tem gente que fala, por exemplo, que a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Não acho não.
Eu acho que a gente aprende de vez em quando pela dor. Existe sim, a dor existe como é que fala? Recurso didático. Existe como recurso didático, sim. Tem hora que é necessário. Mas não é sempre, não. Aliás, a maior parte das vezes a gente aprende é pelo amor. Né? E eu dou até uma prova. Eu falo o seguinte: olha, se você não acredita nisso, olhe para o coleguinha que está do seu lado aí. Você já viu uma pessoa que se queimou, uma pessoa queimada, com queimaduras graves, que a pele dela fica toda enrugada? Vocês já viram pessoas assim, não já? Olha para o lado, tem alguém aqui que está todo assim? Nenhum de nós, olha que eu estou vendo todo mundo. Ninguém se queimou dos pés à cabeça quando era criança. Ninguém precisou se queimar dos pés à cabeça para saber que perto do fogão não se brinca. Bastou um apelo fraterno da mamãe na forma de uma havaiana, né? Bastou isso. Bastou um toque de amor da mamãe para que a gente entendesse que não se brinca na cozinha, perto do fogão, que não se deve colocar o dedinho na tomada, que não se deve brincar com faca, que não se deve sair riscando fósforo à torta e à direito, que fósforo e gasolina é perigoso. Teve um tanto de orientações que nós não precisamos quebrar a cara para aprendermos. Grande parte do que nós aprendemos foi pelo amor, gente. Pelo amor dos nossos pais, pelo amor dos nossos avós, dos nossos irmãos mais velhos, eventualmente, pelo amor dos professores na escola, pelo amor de muita gente. Então, porque também a gente é dotado de inteligência, né? Não é possível que isso aqui só serve para pôr chapéu também, né? Então, assim, a gente aprendeu muita coisa. E grande parte disso a gente aprende na família. Aí eu estava falando para vocês da preparação reencarnatória. Então, a espiritualidade já sabe, né, durante o período de interstício entre uma... O pessoal usa a palavra erraticidade. Eu não gosto muito dessa palavra, não, porque parece que a gente está meio errante, né? Parece que a gente está meio perdido, e não é bem assim que acontece. Durante esse período da erraticidade, que eu gosto de chamar de interstício intervalo, né, entre uma encarnação e outra, a gente passa no mundo espiritual aprendendo um monte de coisas. A gente aprende um tanto de coisas, revisa várias coisas que nós fizemos, certas e erradas, e a gente planeja esse processo. Hoje em dia, na atual conjuntura, nós já participamos muito do planejamento reencarnatório. Até alguns séculos atrás não era bem assim, não. A maior parte das reencarnações eram reencarnações compulsórias, que quer dizer obrigado, né? Obrigatória. A gente vivia mais tempo no umbral do que na colônia espiritual, né? Então, quando eles conseguiam recuperar a gente, não dava para ficar perguntando muito a nossa opinião, porque a gente também não sabia nem não tinha nem opinião para dar, né? Então, os maiores da espiritualidade decidiam por nós, muitas das vezes, e mandava a gente já para uma nova reencarnação. Acontecia muitas vezes também da gente ficar ali perseguindo uma pessoa, né? Um antigo inimigo ou uma antiga inimiga, e a gente ficava tão perto, tão perto, tão perto dessa pessoa que, de repente, a gente tropeçava e caía no útero dela. Entendeu? A gente perseguia aquela inimiga tanto, 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 que se afinizava a tal ponto que um belo dia se acordava no berço, já era filhinho dela. Então, assim, acontecia muito essas reencarnações compulsórias. Mas agora, né, século XX, século XXI, não é possível, né, gente? Agora nós já estamos num novo patamar. Então, agora, grande parte de nós participamos do planejamento reencarnatório. Grande parte de nós somos chamados de tempos em tempos, e nem precisa chamar, grande parte de nós, inclusive, somos nós que procuramos. Porque o espírito chega no mundo espiritual e começa a achar legal, começa a gostar de lá, entendeu? E fala assim: agora eu não saio daqui mais não, eu não vou reencarnar mais nunca. Eu vou pagar IPTU, pagar IPVA, ficar todo mês preocupado se vão me mandar embora, se eu vou arrumar serviço, se vai faltar comida na geladeira, preocupar com o menino com febre. Não quero mais isso, não. Quero ficar aqui no mundo espiritual agora, de boa, né, e tudo mais. Só que acontece um fenômeno interessante. Com o tempo, acontece um fenômeno chamado decaimento energético. Vocês já ouviram falar nisso? Todos os espíritos passam por isso. A gente chega e depois, com o tempo, a nossa vibração ela vai caindo naturalmente. É uma curva, né, descendente assim, que a sua energia vai se desgastando por ficar no mundo espiritual. Espíritos de muita luz, né?
esse decaimento energético é muito pouco. Então, eles conseguem ficar 900, 1.000, 2.000 anos lá no mundo espiritual sem zero bala, né? Jesus já não sofre isso mais. Para Jesus, esse não tem efeito. Nós sofremos isso sim. Espíritos que estão em regiões inferiores, em regiões umbralinas, em regiões de grande sofrimento, de baixa vibração, sofrem isso mais intensamente a isso. Por isso que nas nossas reuniões de tratamento espiritual, que o pessoal chamava antigamente de reunião de desobsessão, alguns espíritos se manifestam falando assim, engraçado, de uns tempos para cá, eu estou muito cansado, eu estou ficando cansado. É isso, é esse decaimento natural que acontece com a pessoa. Princípios inteligentes inferiores a nós, como os animais, por exemplo, esse decaimento é vertiginoso. Tanto é que os animais, eles não ficam no mundo espiritual por muito tempo, né? Um animal, normalmente, quando o animalzinho desencarna, ele já reencarna numa outra matilha, já reencarna quase que imediatamente, praticamente imediatamente, a grande parte deles. A não ser que a espiritualidade decida manter aquele animalzinho no mundo espiritual por mais tempo. Aí eles têm técnicas para fazer isso, mas o caso comum é que eles têm reencarnações quase que sucessivas, entendeu? Às vezes você pode ter tido ao longo da sua vida 10 cachorrinhos, desses aí, às vezes 3 ou 4 era o mesmo que já foi, já voltou, já foi, já voltou, entenderam? Agora, com nós humanos, esse processo já é mais lento, mas acontece também. Então, chega um ponto, você está lá no mundo espiritual há 30, 40, 50 anos, já está engajado na tarefa lá, está bem resolvido lá, mas você mesmo começa a sentir, sabe? É um sentimento assim que vem meio que de dentro. Você vê também, né? Você vê que os seus coleguinhas que chegaram lá com você já reencarnaram, muitos deles. Aquele grupo de amigos que você faz lá, começam a planejar, né? Você vai vendo que o pessoal começa a planejar, fala assim, gente, vamos junto dessa vez para a gente conseguir vencer aquela dificuldade. Pessoas que eram da sua família aqui na Terra, que agora estão no mundo espiritual, né? Já começam a fazer um planejamento. Aí você também começa a se perguntar, eu estou achando que está na hora de eu ir também. Estou achando que está na hora de eu ir também. E aí, normalmente, nós é que pedimos para os mentores espirituais nos ajudarem a planejar uma nova reencarnação. E aí eles disponibilizam todo aquele aparato lá para preparar a nossa nova reencarnação. Igual eu falei para vocês, normalmente a gente faz isso em turma, né? A gente faz isso em turma porque a gente gosta de andar com a turminha. E essa turminha é o que a gente chama de família espiritual, que é uma turma de espíritos que se ligaram ao longo do tempo por afinidade. Então você vê, você percebe que você é muito ligado a um determinado grupinho. Aquela ali é a sua galerinha, entendeu? A sua galerinha começa a planejar. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos reencarnar. Tudo bem. Quem que vai? Vai fulano, beltrano e ciclano. Quem que vai ser pai de quem? Ele vai ser o pai ou ela vai ser a avó? Aí depois vai ele como filho. Aí depois vai nós três como filho dele, neto dela. E já arruma os esquemas aí. Eu vou como seu marido, você vai como minha esposa. Dessa vez, aí costuma muitas vezes uma turma não reencarnar naquela leva, né? Uma turma fala assim, não, nós vamos ficar aqui nos bastidores. Né? Então, a nossa família espiritual, ela não está toda reencarnada neste momento. Tem uma turma que está lá, que fica no bastidor ali, né? Bastidor é um jeito de falar, né? Mas fica ali no plano espiritual, ajudando a gente que está aqui no teatro de operações. Costuma depois inverter, né? Costuma depois a gente vai e eles vêm. Aí a gente é que ajuda eles no processo evolutivo aí. Tá certo? Então, a nossa família espiritual, geralmente, ela é maior do que a gente conhece. Porque as famílias físicas, as famílias biológicas, normalmente, agora, século 20 e 21, já fazem parte da nossa família espiritual. Mas não foi sempre assim, não. Até pouco tempo atrás, era muito comum que você colocasse na família biológica somente pessoas estranhas entre si ou até mesmo antagônicas entre si. Né? É aquele caso que eu costumo contar, que eu tenho o meu inimigo aqui. Se deixar eu perto dele, eu mato ele. Ele me mata.
E aí a gente vai se matando e trocando mortes aí pela eternidade, né? Ele me mata agora, na próxima eu mato ele e tudo mais. Aí é a hora que a espiritualidade, analisando aquele caso ali, fala, olha, está na hora da gente colocar um componente novo nessa relação aqui. Ó. Esses dois aqui que se matam tanto vão reencarnar agora como irmãos gêmeos. Ou como pai e filho, né? Aí tá, eu venho como pai e ele vai vir depois como filho. Na hora que eu vejo o menino no berço, eu olho e falo assim, a mãe achando lindo, né? A mãe está achando lindo, né? Que, nossa, que meu bebê é lindo, que meu bebê é lindo. E eu olho para aquele bebê e falo, eu achei esse menino feio. Não vou confessar para ninguém não, mas não gostei da cara desse moleque. Achei esse menino meio feio. Acho que ele puxou o lado da minha esposa. Mas, na verdade, não é que eu achei ele feio, é porque espiritualmente eu senti que ali é o meu inimigo. Eu não sei identificar de onde que vem esse sentimento difuso, mas eu sinto o antagonismo. Mas só que agora, olha que coisa interessante que acontece. Aquele bebê ali, indefeso, ele desperta em mim algo dentro do instinto paterno ou instinto materno, que me força, seja por conveniências sociais ou pelo que for, ou mesmo por instinto mesmo, materno ou paterno, a não esganar o menino de imediato. Lembram que na última encarnação, se eu encontrasse com ele, eu já matava. Agora, eu não mato o menino. É feio, né? Matar menino no berço, não pega mal, né? Então, eu me contenho. Nessa autocontenção, olha interessante a jogada da espiritualidade. Eu vou convivendo com o menino e começo na convivência a ver determinados trejeitos, determinadas características, determinadas formas de pensar que não são tão desagradáveis assim. O menino é chato, é feio, continuo achando, mas eu começo a sentir alguma coisa. Mas só que mesmo assim, na hora que ele chega na adolescência, aí ele se torna rebelde, eu brigo com ele briga comigo, nós dois brigamos, eu expulso ele de casa, ou então ele foge de casa e nunca mais volta. Pronto, deu tudo errado, não deu, gente? Não, não deu, não. Lembra que na outra encarnação nós dois matávamos um ao outro? Agora nenhum dos dois já se matou, pelo menos tem casos, né? Mas a gente não se matou, a gente só virou inimigo, cada um para o seu lado. Eu morro daqui uns tempos, aí ele fala, pô, meu pai morreu, obrigado comigo e tal, beleza. Segunda reencarnação, a espiritualidade fala, então agora vocês vão voltar como pai e filho de novo. Ah, mas de novo com esse cara chato, tá bom. Só que aí, na hora que você olha para o menino no berço, você fala assim, esse menino é um feio ajeitadinho, né? Esse menino não é tão feio assim, não. Ele é até bonitinho, ele é um feio ajeitadinho. E aí, aquela reencarnação ali, você briga muito, vocês dois brigam muito, você e seu filho, mas não separa mais. Não se separa mais. Às vezes vive aos trancos e barrancos, né? Vive nos arrancos ali, como a gente diz, mas termina aquela reencarnação juntos, já se identificando como pai e filho. Terceira reencarnação, vem os dois de novo como pai e filho. Agora eu já olho e falo, gente, que menino bonitinho, né? Eu gosto dele, eu gosto da presença dele. Olha para você ver, ele gosta de mim, o menino fica grudado em mim o tempo todo. Aí você começa a gostar daquela pessoa, porque também a lembrança da inimizade de vocês já vai ficando lá para trás, né? Você agora já vai somando um tanto de lembranças boas que vão se acumulando ao longo já de 3 existências. E aí aqueles dois antigos inimigos agora já terminam a reencarnação juntos, como pai e filho, se amando profundamente. Quarta reencarnação, pai e filho. Você é apaixonado com aquela criança, ela é a sua razão de viver. Você olha para ela no berço e quer engolir ela de tanto que você quer proteger aquela criança. Só que o menino vem com bronquite. Quem já teve menino com bronquite sabe do que eu estou falando, né? Aí tem um belo dia que o menino está com aquela crise de bronquite, que você olha assim e fala, esse menino vai morrer de falta de ar, gente. Aí você vai lá pro pé do santo, né? Põe a mãozinha assim e fala, meu Deus, passa para mim essa falta de ar. Me ajuda, cura esse menino pelo amor de Deus. Aí é a hora que o mentor espiritual materializa do seu lado e fala assim, mas você não queria matar ele? Não, agora eu não quero, não, agora ele é meu. Percebem como que transformou? Antigos inimigos do passado se tornam grandes amores, porque as situações vão se sobrepondo e a família vai ensinando, a relação familiar vai ensinando. Então, este recurso foi muito usado já pela espiritualidade, é muito usado até hoje,
né? Mas graças a Deus, hoje em dia, grande parte de nós já temos na nossa família espiritual, não mais grandes inimigos do passado. Já estamos naquela fase ali da segunda ou da terceira reencarnação que eu estava descrevendo, né? Que a gente já, normalmente, grande parte de nós já somos afins, seres afins com a nossa família biológica. Tá certo? Pode ter, sim, uma inimizade aqui, outra ali, mas isso tudo está em processo de refazimento. E aí, neste processo aí, a gente vai ver a função de pai, a função de mãe, a função dos filhos. Uma coisa que a doutrina nos explica é o seguinte: cada um de nós tem os seus processos, cada um de nós tem os seus desafios, enquanto espíritos reencarnantes em evolução. Então, a família, ela deve, isso aqui eu acho que quase ninguém faz, mas a família ela deve compreender que ela tem que criar, toda a família tem que criar o meio ambiente adequado para ajudar cada pessoa com o processo individual de cada pessoa. Sabe? Normalmente a gente pensa assim, não, os filhos têm que se adaptar aos pais, os pais têm que se adaptar aos filhos. Na verdade, todo mundo tem que se adaptar a todo mundo, porque todo mundo tem seus problemas. Eventualmente, aquele filho que está ali, ele tem um pormenor que ele está lutando com aquilo. É o vício. Ele tem um vício que ele já tem várias reencarnações que ele luta com aquilo. Aquele é o calcanhar de Aquiles dele. Aquele é o desafio dele. Aquilo não é o desafio do pai, não é o desafio da mãe, porque eles já passaram disso às vezes. Eles já não têm aquilo como dificuldade, mas para ele é uma dificuldade. Mas às vezes para ele não é dificuldade nenhuma ser caridoso, ser carinhoso. Para o pai já é, ou para a mãe já é. O pai às vezes é uma pessoa muito de relacionamento difícil. Para ele a dificuldade é a outra. Para a mãe a dificuldade é a outra. O vício do outro é o outro tem dificuldade, às vezes, ou nasceu com uma dificuldade, às vezes cognitiva, tem uma dificuldade de aprender na escola, tem uma dificuldade de lidar com relacionamentos, o outro tem uma dificuldade, às vezes, de se relacionar socialmente. Qual é o papel do pai e da mãe nessa história? Entender e respeitar isso, é o desafio dele, é o desafio dela. Eu não tenho que rejeitar meu filho ou rejeitar minha filha porque foi uma grande decepção para mim. Não, é o que ele é o que ela é, entendeu? Ela tem essa dificuldade, ele tem essa dificuldade. A criança veio autista, o que eu tenho que fazer? Me revoltar contra Deus? Não, eu tenho que entender que ela tem uma certa dificuldade de relacionamento. Ela tem os seus... Antigamente a gente chamava muito de sistemático, né? Esse menino é muito sistemático. Hoje em dia a gente chama de TEA, né? Transtorno do espectro autista. Estou falando isso que o meu também tem, entendeu? Então, assim, eu vejo direitinho, né? O macarrão não pode misturar molho. O macarrão do menino é só macarrão e sal. Não gosta de que mistura molho. Tem nojinho, né? De texturas. Aí o que a gente faz? Minha primeira tendência foi o seguinte: eu vou dar o molho e o macarrão para esse menino, ele vai ter que comer. Que frescura é essa? Só que, na verdade, depois que eu tentei pela terceira e quarta vez, eu vi que não dava, eu falei, eu tenho que respeitar a dificuldade que ele está tendo. É esse o desafio dele nesta reencarnação. Ele não vai ser o Albert Einstein no futuro, ele não vai ser, não sei. Se não for, e se não for? E se não for um profissional bem-sucedido, se não for um médico bem resolvido, que seja. Grande parte das famílias tem dificuldade nisso hoje em dia, porque elas não entendem que as pessoas têm o calcanhar de Aquiles delas e elas têm que encontrar na família o ambiente adequado para ela ser quem ela é, para ela ser acolhida, para ela ter ali o porto seguro onde ela sabe que ela pode buscar o amparo para enfrentar as dificuldades, sabe? Meu filho, o que está pegando? Papai, nada não, conversa fiada. Aqui não tem segredo comigo, não. Você vai me contar o que eu tenho que saber. Se tem alguém te batendo na escola, tem alguém te humilhando, eu tenho que saber. Porque você já pensa, o pior trauma de todo pai e toda mãe é isso, né? A criança está com problema e você não saber. E depois, lá na frente, você se arrepender. Falar, puxa, eu não vi o que estava acontecendo, eu não vi que a coisa estava indo por água abaixo, né? Então, não, eu tenho que saber. E a pessoa tem que ter confiança na gente, saber que ela pode contar, que você não vai ser
o punidor peremptório. Você vai punir quando tiver que punir, mas você vai... Sabe aquele pai ou aquela mãe que dá aquele puxão de orelha ali? Você está fazendo errado, mas logo já... Mas vamos lá, como é que nós vamos consertar, entendeu? Isso aí dá confiança para a pessoa, dela saber o seguinte: gente, eu posso contar com meu pai, eu posso contar com a minha mãe, eu posso fazer a coisa errada que eu fizer, que eles vão me puxar a orelha, mas eles vão lá pagar o prejuízo e vão ficar do meu lado o tempo todo. Então, assim, a família ela precisa ser esse porto seguro para que a gente possa apresentar nossas virtudes e nossos defeitos. Né? Aí tá, vamos voltar um pouco atrás, porque hoje a gente está falando de casamento aqui. Então, quando eu já falei isso tudo, e no início eu falei para vocês que normalmente quando a gente casa, ninguém leva muito a sério o que está acontecendo ali. Primeiro porque a gente é muito jovem, normalmente, quando isso acontece. Mas quando a gente vai casar, você pensa nessas coisas todas? Você pensa nesse mar de dificuldades, de desafios que vai ter pela frente, nessa coisa toda? Não pensa. Você só pensa que a menina é bonita. Você só fala assim: não, mas que gata, hein? Que gata, nossa, que cabelo, nossa, que olhos e tudo mais. E tá bom, tem que ser assim mesmo, isso faz parte. Nossa, olha como ele é... Nem sei o que as mulheres gostam, né? É difícil. Olha como ele é... A voz dele, olha... Então, assim... olha o que quer que as mulheres olhem na gente, né? Porque eu até hoje não entendi o que a minha viu em mim, mas tudo bem, né? Tá valendo, né? O importante é o resultado, né? Oi? Vai sim, vai que, vai que vai dar certo. Mas aí, a gente normalmente só vê no aspecto superficial. E é claro que é esperar demais, né, de dois jovenzinhos, que eles vejam muito aprofundadamente. Esses problemas, de fato, não é para eles verem. Um rapazinho ou uma mocinha que estão ali planejando casar, você vai falar com eles de filho autista, não existe. Essa realidade não existe para eles ali. É meu amorzinho, meu benzinho, não, desliga você, não, desliga você, não, boa noite, não, desliga você. Lembra disso, gente? Pois é, ficou lá atrás, né, mas era assim. Boa noite, meu amor, boa noite para você também, boa noite, não sei o quê. Quer dizer, isso aí é o que faz parte da realidade ali do momento, do enamoramento e tudo mais, mas hoje, por exemplo, eu vejo, né, da minha experiência de casamento, que uma coisa importante que todo mundo deveria prestar atenção é se a pessoa com a qual você está querendo engajar um casamento, né, ou contrair um matrimônio, se ela tem minimamente os mesmos gostos que você. Porque isso fica para depois e faz muita falta, sabe, gente? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é muito dado a elucubrações filosóficas, se você gosta de um papo cabeça, se você gosta muito de conversar sobre assuntos profundos, políticos ou religiosos, ou coisas místicas, ou coisas de videogame, ou coisas de tudo mais, procure uma pessoa que minimamente também goste disso. Porque, no fundo, isso é que vai fazer falta depois. Eu vejo muito isso acontecendo em casais mais velhos. Chegou num ponto que os dois são dois estranhos dentro de casa. Não há mais aquela paixão, não há mais aquela efervescência do início do casamento, aquele desejo eminentemente físico, né? E sobrou o quê? A convivência. Só que não existe convivência porque um não tolera os assuntos do outro e o outro não tolera os assuntos do um. Então, quando um fala, o outro já quer sair de perto. Ai, lá vem com esse papo de novo. Ai, adoro quando sua mãe sai de casa. Fica um sossego, não fica? Nossa, adoro quando seu pai sai de casa. Fica um sossego, não fica? Quer dizer, isso aí vai se tornando um peso a ser arrastado. E, gente, ao longo dos anos, o peso pesa. O peso pesa. Aí chega num ponto que entra naquela fase que eu falei no início, né? Tem gente que leva até o final só na raça mesmo, só na pirraça. Fala assim, não, vamos levar até o final. Não tem mais nada daquilo. Então, quando Jesus fala assim, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Aí as pessoas falam assim, então vem cá, então por que existe divórcio? Por que existe... Porque, na verdade, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que Deus não uniu, separa sim. E o que Deus uniu? Deus é amor.
Deus é amor. Então, toda união que é de amor, ninguém separa. Haja visto Romeu e Julieta, né? Fizeram de tudo para os dois separarem, mas os dois não arredaram o pé. Aliás, parece que quanto mais a mãe ou o pai tenta afastar aquela namoradinha problemática do filho ou aquele namorado problemático da filha, mais ela quer, mais ele quer, porque naquele momento a pessoa acredita que ama mesmo, né? Então, de fato, o amor é algo muito profundo dentro de nós. Aquilo que realmente a gente ama, ninguém separa da gente, não. A gente vai atrás, foge, aceita qualquer parada, topa qualquer parada, corre atrás, porque aquilo você quer, você quer. O problema é quando você começa a não querer mais. Aí começa a fase de que aquilo dali não é uma ligação divina mais, não há amor ali mais. Se não há amor naquela ligação, aquilo não é uma ligação que Deus está unindo. Ninguém é obrigado a viver com ninguém contrariado, gente. Essa é que é a verdade. Outra coisa difícil das pessoas ouvirem, mas a gente precisa falar, é o seguinte: nem todo mundo nasceu para casar. Nem todo mundo nasceu para casar. Tem gente que não tem esse preparo para casar. Mas antigamente as pessoas se sentiam obrigadas a casar. E aí dava no que dava. Muitos relacionamentos infelizes, né? Porque se a gente pensar, né? Teve uma vez que eu fiz uma viagem para Grécia e eu fui visitar a cidade de Éfeso. Sabe, eu queria visitar o lugar onde o apóstolo João esteve e tal, o objetivo era esse. Mas eu achei engraçado que a guia turística falou para a gente, mostrou a biblioteca de Celso, que era onde ficavam os grandes filósofos, pensadores, né? Eles trabalhavam na biblioteca. E tinha, do outro lado da praça, assim, tem as ruínas do bordel da cidade. Sabe, onde ficavam as meretrizes e tudo mais. Aí ela falou assim: recentemente nós descobrimos com as escavações que tem um túnel que passa debaixo, da rua, que liga a biblioteca no bordel. Aí alguém falou assim: por quê? Porque os sábios saíam de lá e iam para o bordel. Aí eu fiquei falando: gente, a safadeza é desde aquela época, né? Não tem jeito, né? Mas a gente julga desse jeito, mas também, se você pensar bem, né? Os homens muitas vezes procuravam fora o que eles não achavam dentro de casa. Tem muitos relatos, por exemplo, gente, eu estou jogando aberto aqui com vocês, tem muito relato que a gente escuta do pessoal de antigamente, que o marido tinha relações com a mulher, às vezes tinha 4, 5 filhos e nunca tinha visto o corpo da esposa. Vocês sabem disso, né? O pessoal era costume apagar a luz e o relacionamento era através de um lençol. Você não podia nem ver, de tanta vergonha que era aquilo e tudo mais. Ora, vamos lá e volta cá, né, gente? Também, né, dá para levar um relacionamento desse jeito? Então, assim, não estou justificando não, tá, gente? Era errado e é errado até hoje. Mas certas coisas as pessoas também têm que conceder no casamento. Tem que ser capazes de conceder, sabe? Tem que ser capazes de se adequar às necessidades do outro, às vontades do outro. Né? Respeitar o momento do outro, respeitar a personalidade da outra pessoa. Tem pessoas que são mais expansivas, tem outras que já são mais introvertidas. Eu e a minha esposa, por exemplo, ela adora dançar. E eu adoro dançar igual um cabo de vassoura, sabe? Eu simplesmente, já tentaram me explicar qual é o fundamento da coisa, mas não entra na minha cabecinha uma pessoa ficar se remexendo na frente de todo mundo, não entra. Eu falo assim: não tem base um trem desse, né? Claro que é ignorância minha, né, gente? Mas, assim, vocês acham que numa festa de formatura ou no aniversário, as luzes acesas, eu vou lá para frente ficar no rebolation lá, né, com toda essa habilidade de dançarino, para quê? Pagar mico? Para poder... E para fazer um negócio que eu não estou gostando, né? Eu estou ali e tal. Então, já desde o início, nós já convencionamos. Eu falo assim: você pode dançar, minha filha, pode dançar. Aí ela dança. De vez em quando eu vou lá, danço com ela, né? Quando é dançar de dois, né? Faço... Dou meus passinhos, né? Piso no pé dela algumas vezes para satisfazer e tal, mas assim, nunca proibi, nunca criei caso, entendeu? Ela também me respeita de eu não gostar, sabe?
Outro dia eu falei com ela uma outra coisa, que eu falei com ela, olha, se eu desencarnar amanhã e ficar sabendo que você pintou o cabelo de rosa, que você cortou o cabelo e que agora está toda vistosa por aí, eu vou vir puxar seu pé. Porque eu não sou empecilho para nada. Se você quer cortar o cabelo, corta. Se você quer pintar de rosa, pinta o cabelo. Coisa que eu não aguento é aquela história, né? Vocês viram? Depois que o marido dela morreu, ela é outra. Rejuvenesceu, melhorou 100%. Agora ela cortou o cabelo, está toda bonita. Eu falei com ela, se você quer ficar bonita, fica do jeito que você quiser. Eu não vou julgar, eu não vou criticar. Que eu não seja um empecilho na sua vida. Pelo amor de Deus, não me usa como desculpa para não fazer as coisas que você quer na sua vida, não. Então, essas são brincadeiras, né, que a gente faz dentro do casamento, né, e com os filhos da gente, que revelam muito de como a gente encara o casamento. O casamento é uma instituição muito importante, muito necessária, porque, na realidade, ela é necessária primeiro para produzir uma família, que é essa escola dos espíritos. Mas ela é importante também, agora, esquecendo um pouco a questão dos filhos, ela é muito importante para os dois, para as duas pessoas que estão se relacionando ali, né? Duas ou mais, né? Que hoje em dia também existe, como é que fala? Poliamor, né? Sei lá, as coisas estão o pessoal está inventando mil modalidades aí, né? Casamento entre dois homens, casamento entre duas mulheres. Quem sou eu para falar que está errado? Meu filho, é o seguinte, eu tenho a seguinte filosofia, quem manda no mundo é Deus. Se ele está deixando, quem sou eu para falar que está errado? Então, assim, se ele está deixando, eu não vou criticar, não. Se ele está deixando é porque tem que ser, pelo menos nesse momento. Entendeu? Não quer dizer que eu acho que tudo está certo. Eu tenho a minha opinião sobre as coisas, mas eu não sou o martelo do mundo, não. Tá? Eu não vou ser eu que vou falar que se está certo ou se está errado 100%, não. Eu acho isso ou eu acho aquilo. Agora, se Deus acha que está certo, está certo. Não tem... Mesmo porque, né, dentro dessa lógica que nós estamos falando, o que Deus uniu, o homem não separa. Se dois homens se amam mesmo e formam uma família, não é uma união divina? Nós não estamos falando que ela tem que ser baseada no amor? Então, quer dizer, como é que eu vou falar que está errado aquilo? Eu não posso falar que está errado, sabe? Uma vez discutindo com uma pessoa mais progressista, né? Ela falou assim, não, porque você tem que ver que essa sua Bíblia, porque ela achava que eu era conservador nesse sentido. Eu sou conservador em vários sentidos, entendeu? Em outros, não tanto. Depende muito do assunto, né? Então, essa sua Bíblia não fala, você não vê Jesus hora nenhuma falando de homossexualismo. Eu falei, de fato, Jesus nunca falou de homossexualismo, porque sabe por quê? Porque para ele pouco importa. Para Jesus isso não é relevante. É importante para Jesus o seguinte, que as pessoas se amem umas às outras. Você não vê Jesus falando, por exemplo, defendendo feminismo. Porque não é isso que é o foco dele. O foco de Jesus é as pessoas... Porque se as pessoas se amarem umas às outras, elas respeitam o gênero da outra, elas respeitam a situação social da outra, elas respeitam tudo que a outra é. Não precisa ficar descendo a esse nível de detalhamentos, entendeu, gente? Então, eu tenho para mim que o importante dentro do casamento é a questão do amor e do respeito mútuo, da tolerância, da paciência, e ali nós temos duas almas que se juntam, que se unem durante um período para aprenderem muito uma com a outra. É claro que aqui agora eu vou ter que dar uma valorizada no casamento chamado tradicional, entre homem e mulher. Porque, de fato, e isso é fato, eu não estou aqui discriminando os casamentos entre homoafetivos, mas, de fato, o espírito humano tem duas polaridades. E a polaridade masculina e a polaridade feminina. Nós, homens, temos a polaridade masculina e a feminina. Nós, mulheres, temos a polaridade masculina e feminina. Por isso que, de tempos em tempos, a gente é chamado, inclusive, a inverter essa polaridade nas reencarnações sucessivas. É bem provável, gente, que eu já tenha sido mulher em outras encarnações. E é bem provável que eu ainda seja. É bem provável que eu tenha sido médico, e é bem provável que eu ainda seja. É bem provável que eu tenha sido camponês. É bem provável que eu tenha sido rico. É bem provável que eu tenha sido bonito, gente. Vocês acreditam nisso?
É bem provável que eu tenha sido feio. Porque, na verdade, cada uma dessas experiências ensina uma gama de coisas. No caso das polaridades, masculina e feminina, são dois eixos que são primordiais. Então, nós temos o eixo vertical, que é o eixo feminino, e temos o eixo horizontal, que é o eixo masculino. No cruzamento dos dois, ali foi plantada a rosa de Sharon. Sabem quem que é a rosa de Sharon? Jesus. Jesus foi plantado exatamente no cruzamento dos dois braços, porque ele é o equilíbrio perfeito dos dois eixos, das duas polaridades, masculino e feminino. Ele é um ser puro e perfeito que já evoluiu em todos os aspectos, inclusive em tudo que dá para evoluir no masculino e no feminino. O eixo feminino é aquele que mantém os pés no chão e a cabeça nas nuvens. É aquela vocação que nós temos dentro de nós em busca do divino. Isso acaba aparecendo muito quando vocês veem que muitas vezes são as mulheres que atraem a família para dentro da religião, para dentro da casa religiosa. Muitas vezes o homem já é mais arredio a isso. Mas isso não quer dizer que é um atributo das mulheres. É porque a polaridade feminina é essa que faz essa conexão. Mas, em compensação, ela sozinha se desequilibra muito fácil. Ela precisa do outro eixo para manter o equilíbrio durante o voo cada vez mais alto. Então, assim como a polaridade feminina liga a terra às nuvens, a polaridade masculina nos liga com o nosso semelhante. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nos disse Jesus. Então, na realidade, é na junção dessas duas polaridades, é na realização e na completude das duas que nós chegamos a ser seres perfeitos, em equilíbrio perfeito. Então, de tempos em tempos, nas nossas reencarnações, os mentores espirituais chamam a gente e falam assim: Marcelo, você já teve aqui 5, 6, 7 reencarnações como homem, já aprendeu bastante coisa aqui. Agora está na hora de dar uma invertida para você aprender um pouco o mundo feminino. Você tá muito preso já dentro desse contexto masculino, você já está muito acostumado com isso, está na hora de você ver o outro lado da balança também, e vice-versa. É aí que eu entendo também que deve ser a questão da homossexualidade, deve se inserir muito nesse processo, às vezes, sabe, de inversões, às vezes na primeira ou segunda reencarnação em que a pessoa é novato naquela nova polaridade, pode ser que tenha esse tipo de efeito, né? Não quer dizer que é algo errado, quer dizer que é algo contingencial, é um fenômeno que acontece, né? Da mesma forma que também você, às vezes, teve várias reencarnações como rico, como poderoso, e agora você é chamado para uma reencarnação humilde, né? Por quê? Porque ali tem um grande aprendizado também. E aí você vai aprender todo aquele contexto ali. Às vezes, você está fazendo esse processo nas profissões. Às vezes, eu sou engenheiro hoje, mas às vezes essa é a primeira reencarnação minha como engenheiro. Por isso que eu sou engenheiro medíocre, não sou sumidade, não sou nada disso. Carinha ali, mediano. Aí, na próxima reencarnação, se eu voltar de novo, eu já começo com uma velocidade inicial ali, né? Na hora que eu entrar para a faculdade de novo, aquilo já não é tão novidade, então eu vou ser um aluno brilhante. Aí meus colegas vão falar: você vê como que Deus é injusto, né? Eu aqui pelejando para entender o negócio, e o outro ali entendeu rapidinho. Não é que Deus é injusto ou que você é pior do que o cara, é porque ele já tem mais caminhada. Aí na terceira ou quarta, você já vira uma sumidade naquele assunto. Aí é a hora deles falarem: agora já é outra área. E assim, os mentores vão chamando a gente para podermos aprender em várias áreas do conhecimento e em várias áreas dos sentimentos também. Por isso que eu estou falando que... já terminou meu tempo? Quantas horas? Ah, tá. É porque eu não estou vendo, ela está brilhando. Ah, não, está ali, lá, terminou. Mas só para a gente encerrar então, gente, por isso que eu estou falando para vocês da questão da valorização da família tradicional. Não estou falando com isso que eu discordo da existência de outros tipos, não. Mas eu sou da opinião que a grande maioria das famílias vão ser famílias tradicionais. O homossexualismo existiu e sempre existirá dentro de um percentual ali da sociedade.
Faz parte. Existem, eles fazem parte de nós. Somos nós. Mas a grande maioria vão ser casamentos tradicionais ou famílias chamadas tradicionais, porque precisa deste processo de interrelação das duas polaridades, muitas vezes até em conflito, para que um aprenda muito com o outro. Tá certo? Isso faz parte do processo de aprendizado e serve também de aprendizado para os filhos, que estão se espelhando o tempo todo e estão observando os pais o tempo todo. Então, gente, eram só algumas reflexões, né? Desculpa se eu falei alguma bobagem. Como diz o apóstolo Paulo, né? Recebam tudo e peneirem e fiquem com o que é bom. Tá? Então, o crivo deve ser sempre a experiência de cada um, a mente de cada um e o seu momento evolutivo, o seu aprendizado. Tá? Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Marcelo, nós estamos te agradecendo de coração pela exposição tão edificante. Você foi muito iluminado, trazendo um tema assim tão, né, as referências que você trouxe para a gente, a importância da família, né, do casamento. Então, Deus pague muito, viu? Jesus te abençoe. Então, agora nós vamos fazer a prece final, para despedir, né, dos nossos companheiros do YouTube e agradecendo também, né, por eles terem estado com a gente. Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que esta casa nos concede, pelos momentos de aprendizado, de reencontros, não só nesta noite, mas reencontros pela bênção da reencarnação, pela família formada. Abençoa, divino amigo, os lares aqui representados. Que o lar seja o lugar de amor reinar. Que assim seja. Vamos pedir também, né, lembrando aqui, a nossa amiga a Vânia Leal, né, a irmã dela faleceu, e foi o sepultamento ontem. Então, vamos rogar a Jesus, né, que a Irene seja bem acolhida do outro lado da vida, e o conforto, né, para a família, para ela e para toda a família. Então, agora nós vamos dar os recadinhos, sabe?